Tudo bem, bem-vindas e bem-vindos, e até já essa é a palavra errada aí, a mais uma aulinha aí com o professor José Maria. Enfim, você deve estar aqui no Superprof, você deve ter visto esse anúncio e deve ter querido aí ver, então, uma aula aí de verdade de economia, né? Mas aqui eu tô, enfim, dando aulas de economia, tá? Para quem não sabe, eu sou José Maria. Eu sou chileno, trabalho há mais de 4 anos no mercado financeiro, já fui pesquisador, já fui consultor e também sou formado em economia pela Universidade Mackenzie, né? Atualmente trabalhando, como já falei, sempre estudando, me atualizando e dou aula no geral há mais de 10 anos, né? Desde que eu tinha 15 anos, hoje eu tenho 25. Então, e eu também ando super prof, aproveitando, galera, eu tenho ali promoções bem bacanas de economia e espanhol. Vale dizer que essa daqui é uma aula introdutória de economia, é uma forma de vocês verem, para quem não conhece economia, como que funciona essa disciplina, o que que a gente olha e a maneira como eu ensino. A maneira como eu ensino, ela é muito tranquila, porque ela envolve exemplos numéricos e também envolve exemplos reais e teóricos, né? Mas por ser uma aula introdutória, né, eu não vou pegar pesado numa parte numérica nem nada. Vai ser bem tranquila por enquanto, né? Lembrando, é uma aula experimental, é de graça essa aula que eu estou dando aqui. Ela já é uma prévia, né, assim, de como eu dou aula, né? E é para esses fins. A gente vai fazer então aqui a apresentação de slide. E bem no finalzinho a gente vai também ver uma notícia, né, sobre economia e relacionar ela com o que a gente já conseguiu aprender, tá bom? Então, bora lá. Bom, então o que que é esse bicho, esse cão sarnento que todo mundo critica e todo mundo ama? Eu amo economia, né? Eu como economia. E então vamos entender o que que ela é. Basicamente, ela aparece nas sociedades mais primitivas até as avançadas. Então, se a gente for a pensar nos fenícios, nos gregos, nos romanos, nos povos originários de qualquer lugar do mundo, problemas econômicos e questões econômicas já apareciam naquelas sociedades. Então não é para se desprezar, né? No começo, a gente vê que a preocupação era mais da produção e distribuição. Aí a teoria, depois de um tempinho, começa a ficar mais moderna, começa a entrar outras questões além de quem produz e como se distribui. Exemplo, quem vai distribuir, quanto vai se distribuir, será que é melhor, por exemplo, pegar um imposto para de todos os cidadãos e subsidiar um setor, tipo indústria automobilista? Quais são os impactos? Será que eu vou poluir mais? Será que eu vou poluir menos? Então, isso, logicamente, com o desenvolvimento da economia. Vale ressaltar também que, mesmo que a gente esteja falando de economia, a economia hoje, ela antigamente era subordinada à filosofia. Depois de um tempo, ela começou a ter pezinhos próprios, né? Mas isso é uma história para mais depois. Então, o que que ela vai precisar aqui é uma ciência que busca estudar a escassez da sociedade. Então, vamos pegar um exemplo. Eu, com o salário X que eu tenho, ou que vocês aí tenham que estão assistindo agora, pensa comigo, não ia ser legal a gente ter um jatinho? Não ia ser um legal, de repente, sei lá, ter mais de 1.000 livros? Eu tenho atrás um monte de livro aí. Seria, né? Mas não dá, né? Porque a gente não tem dinheiro, a gente não tem as condições por enquanto, quem sabe um dia, né? Mas isso seria legal. Então, como a gente não tem essas coisas, a gente até gostaria, mas não tem, a gente trata de uma escassez. Essa escassez a economia vai tentar procurar entender em termos de sociedade, porque agora eu dei um exemplo, né, simples de uma pessoa como eu, que tem inúmeros desejos, como você, que tem inúmeros desejos, e que queria fazer justamente isso, de buscar aí entender, puxa, eu tenho quantas pessoas aqui? Ah, eu tenho 100 pessoas, 1.000 pessoas em um país, e todas elas têm desejos, mas eu não consigo suprir todos. E aí? É a essência da escassez. Quer entender quem é que vai distribuir, quem é que vai produzir, quem é que vai consumir, quem vai receber.
Quem vai então regular e de que forma, né? Uma forma é um governo autoritário, um governo democrático, presente, não presente. Então, basicamente é isso que a economia quer que a gente pense. Bom, pergunta de 1 milhão: ciência humana ou exata? Hum, humana, tá? Por quê? O foco é o ser humano, né? O foco da economia ela é o ser humano. Como eu já falei, é como vai distribuir, para quem e como. Só que muita gente hoje, e aí eu falo dos mercados de trabalho em todos os sentidos, e também os estudantes acham que ela é exata. Vamos entender o porquê que isso é um erro? Bom, se eu já falei que o objetivo dela era aquele de verificar as condições ali humanas, de quanto se produz, a quem, como, ela tem uma parte que é teórica e ela chama de modelos, que basicamente são representações da realidade, tá? E aí tem muitas críticas aos modelos, mas a questão dos modelos aqui é que eles façam um aspecto teórico, né? Que não sirva à prática necessariamente tanto assim, porque ele tem alguns eles pressupostos que ele deixa mais fixo. A gente vai vendo isso ao longo. Mas basicamente eles fazem modelos teóricos e também matemáticos. Só que eles são ferramentas disso tudo que eu falei, porque o foco é na humanidade. Portanto, ela é uma ciência humana, tá? Se a gente pegar os manuais de economia, se a gente pegar eh, das faculdades de economia, essa matéria Introdução à Economia é a mais importante. Então, aqui a gente também tem métodos quantitativos, né? Então, eu vou usar matemática, estatística e econometria. E qualitativo também, teoria e questão de humanidades relacionadas, né? O bom economista, galera, isso aí, obviamente, esse curso é um curso geral, né? Vale destacar. Mas para os economistas que estão estudando, dica: economista tem que saber sim leitura de história, leitura de atualidades, saber interpretar esses cenários. Vamos pegar alguns exemplos que a economia trata? Olha lá a primeira imagem. Dólar, dólar. Quem não quer viajar, né? E aí, o que acontece se o dólar sobe pra gente? Ele encarece. Eu, com o meu salário fixo, eu compro menos dólar. Eu invisto menos dólar. Eu vou ter mais dificuldade de passear. E também, a gente, segundo a Band aqui, e a teoria também, a alta do dólar, ela aumenta a inflação. O que que é inflação? Aumento generalizado de preço. Então, me afeta tanto a você quanto a mim, quanto a senhora que está comprando, quanto a senhora que está trabalhando. A imagem. Então, vamos perceber que são exemplos atuais, exemplos que acontecem no nosso dia a dia. Isso são exemplos econômicos. A economia trata disso. Ó. Bom, então, seguindo aqui, né? Não existe almoço grátis para economia, então alguém sempre vai pagar o pato. Então, quando o político de plantão fala para você, ou então o seu colega, alguém fala que não existe custo em tal medida, sempre vai ter o custo. Custo de tempo, custo de esforço, custo monetário, custo de recursos. Algum tempo vai ter, né? Então a gente já parte do pressuposto que as coisas têm um custo. A economia também tem uma questão de certo e errado, né? Ela vai separar essa parte. Então a gente vai falar que é uma economia normativa, né? Então eu vou dar um exemplo bem básico aqui. A taxa de juros Selic, a taxa de juros hoje referência no mercado monetário, cambial e financeiro no Brasil, tá? De todos os tipos, ela está com previsão para chegar até 14% em 2025. O que que é normativo, né? Aqui no caso, eu não, eu quero justamente dizer assim, olha, isso é um dado, né? Não é necessariamente aqui uma, não é normativa, corta. Bom, enfim, voltando. Separações de questões de certo e errado, né? Economia normativa, ela será usada. Não é normativa,
Bom, voltando, não existe almoço grátis, só sempre vai ter um custo nas coisas. Separação de questões de certo e errado, né? A gente vai ter essa separação, sim. Então, aqui no caso, eu não estou julgando esse dado da taxa de juros Selic está com previsão para chegar até 14% em 25. O que eu quero dizer com isso? É que eu não estou falando aqui se a taxa de juros Selic ela é fedorenta, ela é agradável, é um dado, tá? Então é isso que eu quero dizer. Custo de oportunidade e aspecto racional. A economia ela vai partir do princípio de que os agentes eles serão racionais, logo, eles escolhem o que maximiza o prazer deles, o benefício, em detrimento da dor, custo. Eu escolho comer aqui, num exemplo bem bobo, bem idiota, duas laranjas, porque eu apoio por algum motivo essas laranjas custam R$ 100, ou escolho comer duas melancias por R$ 100, supondo que eu tenha no bolso 80, né? Só vou conseguir aumentar o meu benefício, meu prazer, em detrimento desse custo ou dor, se eu fizer as melancias, né? E se eu gostar de melancia também, supondo que eu gosto de melancia e de uma laranja, mas eu prefiro, nesse caso, a melancia, né? E usei uma racionalidade por trás. As empresas também vão fazer isso. Eu dei um exemplo de um consumidor, mas as empresas também fazem. E aí é basicamente isso que é o objetivo aqui é maximizar essa receita e minimizar os custos. Eu devo contratar então mais dois funcionários em uma área que não existe atraso ou plano de expansão? Não, dinheiro à toa, né? E você faz inclusive um business plan para poder fazer isso. Então agora a gente vai falar de um pouquinho sobre custos de oportunidade e aspecto racional. Então o que que é o custo de oportunidade? Todos os agentes da economia têm esse comportamento de pensar quando eu estou perdendo de benefício se eu escolher a outra opção. Isso é bem interessante, todo mundo faz isso toda hora. Ó, vou dar um exemplo bem bobinho. Tô com R$ 1.000 no bolso, tenho R$ 1.000 no bolso. Posso escolher entre deixar ele guardado na poupança, né? Ou investir em ativos financeiros que podem me dar retorno acima de R$ 200. Se eu ficar na poupança, vamos supor, e eu ganho no mesmo período de um mês, tá? Um mês e meio, eu vou ganhar R$ 100 na poupança, quanto que eu perderia se eu aplicasse na poupança? Quanto que eu deixaria de ganhar em relação a essa ativos financeiros? Deixaria de ganhar um total de R$ 100. Ao invés de ficar com 1.200, eu iria ficar com 1.100, né? Então, eu tô perdendo aqui R$ 100, que faz sentido eu aplicar então em ativos financeiros. Vamos pegar um pouquinho agora falando das áreas, tá? Para quem está indeciso, para quem não entende. Mas basicamente, a microeconomia vai estudar o impacto de variáveis econômicas dentro de um setor ou um grupo pequeno de indivíduos, por isso que se chama micro. A análise setorial de empresas de varejo farmacêutico é um exemplo. Existem diversos tipos de empresa. Eu peguei um bolinho que chama varejo farmacêutico, ou um grupo de família no bairro do Tatuapé. Existem milhares de bairros no Brasil, em São Paulo, no Brasil, etc. E eu peguei um bairro aqui de São Paulo, Tatuapé. Então, aqui no exemplo, eu posso ver o custo-benefício hoje, nesse caso, se o governo hoje isentar todos os microempreendedores do Brasil. Então, eu vou pegar todo mundo que é MEI, daquelas empresas pequenas, e aí eu vou isentar os impostos. Qual vai ser o efeito? Vai ter um efeito. Macroeconomia agora vai estudar o impacto de variáveis macroeconômicas com foco nos componentes agregados de uma economia e efeitos e causas da sociedade como um todo. O governo, a sociedade, todas as empresas. Então ele vai pegar aqui outras variáveis e é geralmente um grupo de estudo de causa e efeito maior, que é o governo inteiro, a sociedade, todas as empresas, o setor externo, enfim. A gente sempre, da macro para micro, vai sempre ver que existe microfundamentação. Eu vou pegar elementos da microeconomia e vou depois transformar na macro para poder ampliar essa análise. Eu consigo determinar o PIB, a inflação, o câmbio e os juros. Eu entendo pela teoria e aplico o efeito em agentes econômicos, né?
Então é basicamente isso. Quando a gente fala de PIB, inflação, câmbio, juros, isso abrange todo mundo, não um setor específico. Estatística. Vai ser o método matemático que fazem comprovações ou constatações de que a teoria econômica reflete, né, basicamente. Verificamos que um continente inteiro teve uma catástrofe ambiental e que, em média, temos redução de 35% da produtividade média por trabalhador. Ou seja, algum motivo aconteceu nesse país, mas a produtividade dele está no ralo. Isso é ruim, né? Então, isso daqui, a estatística me deu esse número, não me deu só a teoria. A gente sabe que isso é uma coisa que chama atenção. E aqui é muito ruim, mas o número aqui ele ajuda. A econometria. Eu vou pegando a teoria da estatística, né? Então, aqui, junto com a economia, realiza estudos sobre projeção e testa hipóteses. Verifica se a teoria faz sentido com a realidade. Então, é basicamente assim, as áreas da economia, elas afirmam coisas na teoria. E a econometria, que pega elementos da estatística, ela vai verificar se essas hipóteses, se essas ideias estão corretas sim ou não. É, eu tenho dados sobre a taxa de juros, eu posso testar se ela afeta ou não a inflação no longo prazo, né? A gente sabe que afeta, afinal de contas, a inflação em uma economia aquecida hoje como a nossa, o que derreteria, digamos assim, a inflação, já comprovado, é muito a taxa de juros também, né? Podemos também prever a taxa de juros futura desde que eu tenha dados. Isso a gente consegue realmente fazer, né? Mas isso não é o intuito por enquanto da aula. HPE. Eu vou estudar diversos pensadores da economia junto com seus contextos históricos e ideologias, né? Vale dizer que uma boa aula de HPE dada tem que ser dada com todos os pensadores. Sim, até aqueles que a gente discorda e concorda. Porque a gente tem que ver como realmente se pensa, para a gente poder ter argumentos para poder atacar e comprovações científicas, tá bom? Para a gente também enriquecer como pessoa e aprender. EB, estudo de história brasileira, né? Então, estudo de economia brasileira desde a era colonial até nossos dias. Lembrando que HP é história do pensamento econômico, não sei se eu falei. Análise setorial, né? Análise da microeconomia completa e avançada, com foco em setores da economia, né? Então, vou pegar aqui o setor do agro, como um todo, etc. Finanças corporativas, atenção, quem quiser fazer aula de finanças corporativas ou finanças no geral, eu vou avisar que precisa muito de microeconomia e macroeconomia bem, tá? Não vai conseguir fazer com, não vai conseguir fazer mesmo essa matéria sem isso. Vai explicar em questões internas de firma podem maximizar o lucro e minimizar o custo. O que que vai determinar preço e quantidade de bem? Chamamos de bem um produto ou serviço produzido por alguém. Eu dou aula, né, aqui na Superprof. Então, eu precisei determinar uma quantidade como chama, de aulas, que aqui está aqui embaixo, ó, você pode ver a quantidade de equilíbrio, e eu preciso colocar na vertical o preço, né? E eu falei, caramba, será que se eu cobrar R$ 1.000 vai ter aluno? Acho que não. Se eu cobrar R$ 1 vai ter aluno? Vai, mas é muito baixo. Então, eu fui fazendo um estudo de mercado para saber como que quantidade de aula, por hora aula, eu poderia me dar bem e o consumidor comprar. Então, aqui a gente chama que para determinar então essa parte do preço e quantidade é a lei da oferta, da procura e da demanda. Eu vou determinar o preço e a quantidade. Então, a demanda, o desejo, eu vou procurar alguma coisa. Então, no caso, vocês, se você está aqui e você está pensando em assinar uma aula de economia, você tem o desejo de querer fazer isso, por algum motivo seu específico. Você tem uma renda que você pode, até tal, tanto você pode gastar, você tem a vontade, então você quer isso. E oferta, o produtor oferece algum bem em troca de recomendação. Eu sou um dos professores do SuperProf. Existem mais outros.
cada um com a sua remuneração, né? Então eles oferecem um bem, no caso, um serviço. Mas eu também dou um exemplo aqui, ó. Se você quiser um celular, e você, né? Então, assim, vai ter um monte de compradores, um monte de vendedores que vão determinar ali o preço de equilíbrio junto com uma quantidade de equilíbrio, né? Mercado de livros, etc. Os movimentos são feitos toda hora, né? Mercado de celulares, como eu já falei. Só que, presta atenção, a oferta ela é sempre ascendente, ó. A oferta está crescendo, não é? Está crescendo ali, ó, onde está em vermelho ali, diz oferta. Por quê? Quanto maior o preço, maior pessoas vão querer oferecer esse bem. Se amanhã o Super Prof, sei lá, premiar as pessoas que estão aqui desde 5 dias que criaram conta e falando que vão colocar 15 vezes mais publicidade para essas pessoas, tenho certeza que talvez entrem mais pessoas eh, querendo aí aparecer mais, né? E de repente o preço pode ser elevado. E aí eu vou querer fazer mais, entendeu? Eu vou querer aumentar minha produção, porque o preço provavelmente vai aumentar também se eu tenho, digamos assim, esse apoio do Superprof. E a demanda é baixa inclinada. Pensa comigo, a aula hoje custa X, tá? E se a aula custasse R$ 1.000? Cara, ia ser lá aquele primeiro, esse lá de cima, ó, onde tá lá o começo do preço. Pô, ninguém ia querer. Então eu coloquei um preço intermediário. Assim como outras pessoas no mercado de livros também. Se o cara te colocar um livro, um Gibi da Mônica, atual por R$ 10.000, ninguém vai querer. Então, quanto maior o preço estiver, o consumidor não vai querer, por isso que ela cai. Bom, e agora a nossa querida aplicação. Inflação. Inflação é basicamente um aumento generalizado e contínuo de preços, se mede em porcentagem, é uma média de bens e serviços, que a gente chama de cesta, né? Que vão ponderar essa média, essa medida. Quem faz isso hoje? O IBGE. Vai realizar. É importante porque a gente recebe reajuste salarial, a saúde da economia e se existem desequilíbrios internos ou externos nessa economia. Inflação, eu já falei o que é. Hiperinflação é o processo de inflação acentuada, muito alta, acompanhada em muitos casos de queda de PIB, porque você imagina só, na inflação existe aumento de preços, né? Enfim, que vai rolando. Na hiperinflação, os preços muitas vezes podem mudar a cada dia ou no limite a cada hora. Então você se põe no lugar do empresário, um minuto. Deixa o cara ali sem perspectiva. Ele ia investir 100 milhões de dólares. Com essa economia assim, o preço pode, sei lá, quintuplicar 500 milhões de dólares para o custo dele e ele vai receber 200 milhões. Ele não vai fazer. Então ele fica com uma perspectiva ruim, ele fica confuso, né? Então, crescimento econômico cai. Aí você tem PIB menor, o que acontece com o PIB menor? Emprego cai também. Aí já caía, cai de novo, crescimento econômico cai. E você tem também uma questão de pobreza e miséria que se acentua e acompanha. Já vamos entender um pouquinho aqui. O Brasil, no passado, teve sim problema com a hiperinflação, que é uma inflação que saiu do controle, né? Ah, por que que é importante a gente entender isso, tá? Porque a inflação, hiperinflação e a inflação alta, elas prejudicam o cara que é mais pobre. Se um indivíduo, recebe R$ 1.000 por mês e o custo dele com a inflação total é R$ 700, para esse cara sobrou 300. Só que, porque ele compra ali o básico, escova de dente, sabonete, comida, aluguel, enfim. Só que se tiver hiperinflação, na casa de mais de 100% e tudo mais, ele recebe a mesma coisa. O salário não acompanhou. E aí? Esse cara não tem opção.
ele vai reduzir o consumo dele drasticamente. A inflação comeu praticamente mais de 100% do salário dele. E o cara que é milionário, ele vai ainda ter um custo maior, logicamente, se o preço aumentar de preço, ele vai pagar um pouco mais. Só que esse cara vai sobrar dinheiro. O que que ele faz com sobra dinheiro? Aplica no tesouro ali num papel que tem o rendimento de igual ou igual ou superior da inflação. Então ele não perde nada ou ganha um pouquinho. Então por isso que inflação é uma questão social. E o Japão é um exemplo oposto de hiperinflação. Ele tem acentuadas taxas de inflação que caem, muitas vezes negativa e podendo ser negativa. Qual que é o problema da inflação alta? Já falamos, uma pobreza, algum caso de queda de crescimento econômico, junto com desemprego, desemprego e maior desigualdade social. É proporcionalmente o gasto, né, da sua renda que os mais pobres vão gastar em comparação aos mais ricos. Hiperinflação. Aí já destruiu os preços, cada dia muda o preço, consequências sérias, né? Enfim, já falamos também bastante. E desinflação, que seria bom para um consumidor a queda de preços, apesar de, né, de ter essa hiperinflação seria bom, a elevada queda faz com que se adie o consumo e a produção e investimentos são afetados. Eu vou dar um exemplo aqui dessa caixinha de pintura maravilhosa que eu comprei na pandemia. Bom, então se põe no meu lugar. Você quer pintar. Sempre teve sonho em fazer pintura chinesa. Que legal. Aí você viu que essa caixinha, importada, custava 2.000 reais. Aí eu falei, caro, né? Carão. Tá, então eu vou, como é que chama? Vou esperar um pouquinho, né? Vou esperar um pouquinho, tal. Aí eu olhei na semana seguinte, 1.500. Falei, opa. Aí eu olhei na semana seguinte, 1.000. Opa. Aí eu olhei na semana seguinte, 500. Opa! Aí eu olhei na semana seguinte, 365. Opa! Olhei na semana seguinte, 225. Quando eu ia adiar de novo essa compra, porque eu estava esperando que ficasse num preço ridículo, meu pai falou: até aqui eles vão fazer, porque depois disso eles não vão mais abaixar. Isso é um exemplo bobo, mas acontece no Japão. A economia japonesa sofre muito com isso. Os consumidores eles esperam essa queda de preços acentuadas que essa economia tem, porque ninguém compra muita coisa, já é um país mais abastado e tudo mais, além de outras questões econômicas, mas o pessoal fica esperando nisso. Resultado, as empresas não tiram o estoque delas, então se elas produzirem mais, vai ter mais estoque ainda, não faz sentido. E no final, então, para desovar esse estoque, eles abaixam os preços, os empresários lucram mais, portanto, contratam menos, né? E a desinflação também ela é muito ruim, porque ela atrapalha o consumo e a perspectiva dos empresários. Portanto, é importante aqui a gente ter ela. Para finalizarmos essa nossa querida aula, opa, então vamos lá, vamos lá. Uma notícia que nós agora conseguimos responder, tá bom? IPCA fecha 2024 em 4,83 e estoura a meta de inflação. Meta para este ano era de 3%, com margem de tolerância de 1,5, ou seja, até 4,5. Em dezembro, a inflação do país acelerou a 0,52. PCA é aqui o índice de preço do consumidor amplo, aqui um dos principais indicadores de inflação. O Brasil tem mais de 10, sim. Então, assim, eles tinham uma meta, né? A inflação podia ir até 4,5, conseguiu ir ao 4,83. Já entendemos o porquê que uma inflação alta, e isso é alto, é ruim, né? E é justamente isso que essa coluna está falando, tá bom? Quem fez, então você já consegue ver que o meta, quem estabeleceu foi o Conselho Monetário Nacional,
né? Enfim, então assim, ó, a gente viu aqui que dentro dessa média, a alimentação e bebidas acumularam 7,69 em 12 meses de IPCA. Então, saúde e cuidados pessoais 6, transporte 3,30 também ajudam a subir esse IPCA, porque é uma média, né? A gente vai ver isso, enfim, se vocês quiserem as aulas. E basicamente, é, o Banco Central, quando a inflação sai da média, ele tem que explicar aos governos em uma carta o porquê disso. E um dos motivos do nosso taxa de juros ser alta hoje, tão alta, de 12 a 13, 14, independente de quando for gravado esse vídeo, é porque a inflação também está acelerando, então eles precisam desacelerar, tá bom? Então, essa daqui é uma reportagem interessante que eu deixei para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado dessa aulinha. É, de novo, a gente está disponível aqui, é uma aula simples, é uma aula que agora é simples, né? Mas que traz aqui elementos teóricos e até práticos para você, independente do que você desejar aí para aplicar. Obrigado pela atenção, sou José Maria. Do que precisarem, estarei aqui. Até logo.